Olá, estamos começando mais um Talk, podcasts inteligentes, onde todas as semanas nós trazemos assuntos curiosos e importantes para o nosso dia a dia, com pessoas, com personalidades, com profissionais de extrema competência naquilo que falam. E hoje nós vamos trazer um assunto que eu acho que muito pouca gente conhece, com a doutora Cacá Ribeiro. Nós vamos falar sobre bullying. Você já ouviu falar? Então fique ligado, porque começa agora mais esse bate-papo. Doutora Cacá Ribeiro, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Talk Podcasts. Olá, bom dia. O prazer é todo meu de estar aqui, Og. Estou muito feliz de estar no Talk. Eu acho que é extremamente importante esse teu trabalho, essa tua voz que é maravilhosa, para que as pessoas possam entender o que a gente está fazendo, principalmente sobre o bullying aqui no Brasil. Bacana. Bom, antes deixa eu só passar a ficha aqui da doutora Cacá, porque olha, é extensa, tá? Vou até tomar um fôlego aqui, porque olha só, ela é psicanalista, palestrante internacional, pós-graduada em psicanálise clínica, especialista em psicologia positiva, pós-graduada em direito notarial também, além disso, mediadora e conciliadora extrajudicial de conflitos, MBA em gestão de pessoas, pós-graduanda em direitos humanos das mulheres e políticas públicas e ainda ocupa uma série de cargos aí como presidente da Virada Feminina de Mato Grosso do Sul e coordenadora, participante integrante de várias outras entidades, inclusive embaixadora master do Clube de Negócios de Portugal, para onde essa entrevista aqui também vai. Então vamos falar, autora de livros, coautora de livros também, tem uma série de coisas, né, doutora? Mas antes da gente falar dessa carreira, que nós vamos tocar também no assunto, eu Sim. quero entender o que é o Wuling, né, que se escreve W-O-L-L-Y-I-N-G. O Wuling, explica pra gente o que é. Tá. Bullying é uma junção de duas palavras em inglês: human e bullying. Woman de mulher, Mulher e o bullying de bullying assédio a mulher. moral. Então é bullying entre mulheres. Esse é o famoso bullying. Nós já temos legislação aqui sobre bullying Mas só tirar uma dúvida. Entre mulheres ou contra a mulher? entre Ah, mulheres. entre mulheres. Entre mulheres. Essa junção foi feita há mais ou menos 20 anos atrás pela Tracy Vaillancourt. Ela é uma das idealizadoras dessa junção, embora quando a gente vai buscar na internet artigos, existem algumas outras mulheres que também trabalham em cima disso. Já existe há 20 anos, mas no Brasil não tinha nada. Eu ouvi a primeira vez aqui por uma amiga minha que tinha ido para os Estados Unidos fazer um curso na NASA. E aí ela chegou para fazer uma palestra em Campo Grande. Ela falou para mim: Cacá, é a tua cara, Ulin. Dá uma olhada. Eu fui buscar na internet e aí qual foi a minha grande surpresa? Não tinha nada. Nada sobre isso. No Brasil, nada. Tudo que eu consegui foi Estados Unidos, Colômbia, Espanha, México, e depois eu consegui algumas coisas no Paquistão. De imediato, isso há 2 anos, foi o que eu consegui e fui começando a fazer as traduções, porque eu falei, é um assunto que acontece todos os dias, e a minha parte da psicanálise já entrou ali gritando. Falei, tem alguma coisa aqui que é o resultado, porque essas mulheres não conseguem a paridade que elas procuram, a equidade que elas buscam, porque ali dentro elas acabam fazendo o bullying, dificultando com que ela chegue no lugar onde ela merece Quer chegar. dizer, é uma briga de poderes entre mulheres, então. Um assédio moral de mulher contra mulher, para ser Exatamente. mais objetivo, mais direto. De 2 anos para cá, que a gente não tinha o IA ainda tão definido, as buscas que eu fiz foi todas Google. Agora, há pouquíssimo tempo, eu e uma parceira minha, a Mariana, lá do Paraná, nós fomos fazer uma busca para poder escrever um artigo. Então, eu precisava de coisas mais consolidadas. E nós fizemos algumas buscas pela IA. E aí, a gente já descobriu um mundo que eu não tinha descoberto. Por exemplo, nós temos o bullying na Coreia do Sul.
aonde existe uma mulher que tem um instituto sobre o bullying. Só que ali ela definiu como o bullying na parte trabalhista, dentro só da parte Do ambiente de no trabalho, meio alguma no coisa assim, ambiente do meio trabalho, profissional. exatamente no meio profissional. Então ela fez o estudo ligado a isso. Então existem em outros lugares, por exemplo, no Canadá, na faculdade de Ohio ali, o que que acontece? Ali a gente tem 2 ou 3 mulheres que tratam o bullying. Por quê? Por que que a Tracy fez essa junção? Porque ela descobriu que quando o estudo era feito entre o bullying de uma menina para com outra menina, existia uma consequência muito grave. Mais grave de quando era feita de menino contra Olha menina. só. Quando era feita pelos seus pares, a menina já tinha uma certa. Ela se afastava de tudo. Ela tinha uma reação já pré-definida, de uma certa forma. Exatamente, exatamente. Então, são vários estudos acontecendo e que no nosso país até então não tinha nada. Até a busca que eu fiz em Instagram não tinha. Tinha só minha amiga que tinha falado de bullying, porque ela já falava, quando ela voltou, ela começou a falar de bullying. Só que a parte psicanalítica me fez uma coisa muito interessante. Me fez ir a fundo e me fez estudar os pilares por que isso acontecia. Entendi. E chega a ser mais grave do que o próprio assédio masculino contra a mulher em qualquer ambiente, seja o profissional, seja o Sim, doméstico, sim. seja o social. Sabe por quê? Porque o bullying ele acontece de uma forma silenciosa. Dificilmente o bullying é feito escancarado, de cara a cara. Ele é feito quietinho. O menino, quando ele fala com a menina, ele grita, ele xinga. Existe. A mulher não. Ela faz com outra mulher ali no quietinho. Então, é um assunto muito sério. A minha maior preocupação tem sido as escolas. Eu tenho um olhar muito grande, porque é a hora que formam, que é ali a pré-adolescência. Existem, assim, muitos estudos já das consequências de meninas que são excluídas dentro da turma, de meninas que se cortam, de meninas que, assim, é grave e Se não corta é por causa olhado. de mutilação, assim? Exatamente. Nossa. Então, as coisas estão acontecendo, mas elas não estão olhando que elas não têm o apoio de outra mulher. Quando você tem uma rede de apoio, é muito mais fácil de você passar por qualquer problema. Até se um menino faz com você, você tem amiga que te segura, mas quando você recebe de um par, de uma do teu mesmo gênero, você se sente sozinha. Mas ela fica mais acanhada até em Fica. denunciar esse tipo de agressão? Para quem que ela vai denunciar? Para quem que você faz uma denúncia que você tem uma chefe que te persegue dentro da onde você trabalha? É porque esse é um caso, por exemplo, se é um homem que faz isso, Você vai lá e faz tem a aquela denúncia. coisa da questão, né, Exato. social, de ir contra o machismo, aquela coisa toda. Agora, Exatamente. contra a mulher, ela pode ficar, ela se intimida Ela se mais. intimida totalmente. Olha que coisa. É muito interessante. E eu falo nas palestras mais ou menos isso, Og. Enquanto a mulher não descobrir que se ela não tiver outra que tenha uma rede, dificilmente ela vai passar para a paridade que ela está buscando. E por ser silenciosa assim, esse tipo de violência, né? Porque Sim, a violência. não deixa de ser uma violência. A gente consegue ter dados, ter números reais disso, ou ainda tudo muito subjetivo? Muito subjetivo. O que que eu tenho? Eu fiz um daqueles Google Uhum. e tenho 500 pessoas que responderam 10 perguntas sem se identificar, eu só pedindo a faixa etária. Isso no Brasil. No Brasil? Na verdade, dos contatos que eu fiz. Porque o que que acontece? Quando eu descobri o bullying, já abrindo uma outra parte, quando eu descobri o bullying, eu comecei a falar e eu vi que as pessoas se interessavam. Eu percebi que as pessoas começaram a se interessar por isso. E eu comecei a ir em palestras, a ir em lugares, em redes. Como eu faço parte de várias redes, eu comecei a falar sobre a minha curiosidade. E logo em seguida, eu já fiz um projeto. Eu já desenhei ali um projeto para que eu pudesse apresentar. Eu venho de 10 anos de treinamento, então já era coisas que eu fazia para poder treinar para autoconhecimento, alta performance. Eu já vinha disso há 10 anos. E aí eu juntei, mas eu juntei de uma forma muito interessante.
a psicanálise e o direito que existe na minha vida. Sim. E o que que eu fiz? Dentro do direito, eu busquei uma lei que me desse uma estrutura para que eu trabalhasse políticas públicas, porque para eu chegar com esse tema, eu tinha que ter respaldo. Uma lei já Uma existente. lei já existente. Existe uma lei que é a 14.188 de 21, que é a Lei de Violência Psicológica. Dentro dessa lei diz o seguinte, que ameaçar, excluir, humilhar, limitar, independente de gênero, nós temos uma pena, porque é crime, de Uhum. 6 a 2 anos. Só que nessa lei, como ela diz que é independente de gênero, na primeira lei eu fui para a Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, o que que ela me diz? Ela me diz que é doméstica e familiar. Sim. E aí eu não teria como colocar trabalho, eu não teria como colocar amigos, eu não teria como colocar como turma, porque não acontece dentro de casa e não é da E família. mais de um gênero contra outro, né? Exatamente. Na hora que eu entrei na violência psicológica, eu consegui o respaldo que eu precisava. E aí indifere de gênero. Exatamente, difere de gênero e eu consigo um respaldo para eu começar a trabalhar com políticas públicas. Foi aí que eu fiz essa junção. Nesse momento, eu comecei a buscar grupos de mulheres, que foi onde eu consegui entrar em alguns e mandei essa pesquisa que você me perguntou. Porque nessa pesquisa eu mandei nesses grupos e eu tenho 500 mulheres que responderam. E dentro dessa pesquisa, que é de uma pesquisa de Google, extremamente caseira, eu tenho 92% de mulheres que já passaram por algum tipo de bullying. E nós não tínhamos, porque agora nós temos, não tínhamos nada para ajudar a cuidar da saúde mental de uma mulher. Porque quando a gente fala de violência, que eu tenho, assim, a certeza que o maior problema que nós temos hoje é o feminicídio. Sim. A gente sabe a luta de tantas mulheres para que a gente A consiga violência, o diminuir assédio, a o assédio. discriminação, enfim. Exatamente. A gente sabe da importância disso, mas se a gente pensar que se a gente não tiver uma saúde mental equilibrada, nós não conseguimos combater essas outras violências. E para a gente ter uma saúde mental equilibrada, a gente precisa de cuidados. E dentro dessa saúde mental equilibrada, existe a mulher que não apoia outra mulher. Quando ela tem uma rede de apoio, ela é mais fácil de sair do casamento. Quando ela tem uma rede de apoio, é mais fácil ela lutar contra uma violência. Então, se ela não tem as amigas, o apoio, a mãe, como que ela sai de um problema desse? Uhum. Então eu comecei a buscar o que trazia para chegar no Ulin. Então eu fiz essa caminhada toda para que a gente pudesse ter um respaldo e conseguir leis para que a gente pudesse entrar e conseguir lei. E tem uma lei específica sobre o bullying agora, que é Agora recente, temos. né? É, agora deste ano. O que que aconteceu? A presidente da Virada Feminina, que ela é também presidente do Conselho da Mulher da Fiesp, que é a Marta Lívia Suplicy, foi uma das pessoas que me abriu a porta de imediato de São Paulo. Eu fiz um pitch no ouvido dela de 1 minuto. Sou fulana de tal, tô com esse produto, preciso de ajuda porque eu não tenho quem me ajude. Ela me deu o telefone dela, me colocou em contato com uma vereadora de São Paulo. Essa vereadora, de imediato, me fez fazer uma palestra na Câmara Municipal de São Paulo Olha que legal. sobre o bullying e já entrou com uma lei. E foi aprovada. Já foi Mas aprovado. antes disso, eu corri no meu estado, que é aqui, falei com uma deputada mulher, consegui que ela olhasse a lei que a Sandra tinha acabado de fazer, que ainda não tinha sido aprovada. Nós fizemos algumas alterações aqui para o nosso estado, ampliamos mais algumas coisas e foi aprovada agora em março, dia 21 de março. A primeira lei que fala sobre o bullying é a lei no estado de Mato Grosso do Sul e nós estamos em mais 8 estados, porque copiaram a lei daqui, já está para Já foi votação. implantado em outros. Já está para votação em mais 8 estados. No estado de São Paulo, nós estamos só com a lei municipal, mas já está para ser votado para estadual também, que diz o seguinte: para cuidar, para tratar o bullying e cuidar da saúde mental de mulheres. Então, hoje nós temos essa lei onde a gente consegue levar como políticas públicas em escolas, que é o meu foco, de início, para instituições. Eu acho que o bullying ele acontece, eu tenho certeza, em todas as esferas.
O que que identifica, por exemplo, o que que a lei prevê como punição? Quais atos que, de uma certa forma, indicam a existência do bullying contra a mulher? Então, é mais ou menos assim. A exclusão é quando eu tô numa turma e eu simplesmente excluo. Eu não sei quais são as dores daquela pessoa. Eu não sei como que ela se sente, qual é o gatilho que eu acesso dentro dela, que faz ela ter aquele sentimento de exclusão. Porque, ok, como que é a exclusão? Tô numa roda, convido todo mundo para minha casa, menos aquela menina. Uhum. Vou fazer um trabalho, deixa aquela menina de fora na escola, ela não faz parte. Então, você não precisa dizer, não tem palavras. Basta alguns atos, algumas Basta. intenções, talvez. Exatamente. Dentro do programa que eu criei, porque hoje, nessa caminhada de 2 anos, eu criei um programa. Um programa que é o que eu vou fazer e pretendo fazer. Eu tinha consciência, Og, que eu teria pelo menos 2 anos de uma coisa chamada conscientização. Porque o bullying, eu precisava, em primeiro lugar, conscientizar as pessoas que ele existe, que está acontecendo. Identificar isso, né? Identificar e como que se identifica. Eu precisava mostrar isso. Quando eu falo em humilhar, excluir, manipular, eu falo isso com a mais pura certeza que isso, com frequência, leva as pessoas a ter depressão, crises de ansiedade, burnout, Que é uma doença da absenteísmo. moda Deixa eu te hoje, falar, né? o Digamos assim. absenteísmo, que são entradas de atestado médico, Uhum. tudo é saúde mental. A maioria é saúde mental. Sim. Então, quando eu falo em trabalhar, quando eu falo em cuidar da saúde mental dessas mulheres, é porque esta junção, ela já está desequilibrada. Entendi. Ela já está totalmente desequilibrada. Você tem noção que uma pessoa, quando ela está passando pelo bullying, qual é a produtividade que você acredita que ela possa te entregar? Quase nenhuma, imagino. Se ela chega dentro do trabalho e a pessoa não fala nem bom dia para ela, se a pessoa chama ela de burra, se a pessoa chama ela de incompetente, se a pessoa diz para ela que ela é velha demais, que ela é gorda demais, isso tudo se transforma com frequência, porque o que diz a lei da violência psicológica? Quando existe um dano emocional, quando a pessoa não tem mais o controle das suas emoções por algum motivo. E isso é pior quando vem de uma outra mulher. Exatamente. Porque o homem você pode ir lá, se ele Denunciar, brigar, bater boca. exatamente. E com a mulher, ninguém se falava. E eu tenho uma grande resistência ainda com algumas mulheres. Quando eu levo para alguns lugares, tem mulheres que preferem não falar. Que Por quê? mulheres. Talvez não se sentir diminuída, inferior, Não, alguma coisa eu assim. falo isso principalmente já na parte de trabalho, na parte de execução. Uhum. Por quê? Porque é mais fácil culpar o homem. É mais fácil trabalhar uma violência onde o homem, ele é sempre Sim. o causador, o culpado, o vilão da coisa. relação. Eu já escutei, eu fui levar já meu projeto, que eu escutei falar, eu não posso falar do teu projeto, porque, afinal de contas, o que você está dizendo fortalece o patriarcado, deixa os homens mais fortes, porque os homens falando isso, eles jogam uma mulher contra outra. A minha intenção não é essa. A minha intenção é mostrar que o problema existe, que o bullying existe sim, que ele está acontecendo e que tem consequências graves disso. Que, segundo a ONU, nós temos 183 anos para chegar numa paridade de gênero. E se nós, mulher, não nos unirmos nisso, nós vamos passar. Nós precisamos retroagir, nós precisamos estar juntas, nós precisamos identificar. Nós temos uma coisa que é chamada teto de vidro. Nós temos o famoso teto de vidro, que é onde a mulher não consegue ultrapassar.
E aí nós temos uma outra síndrome que diz que é a síndrome Queen Bee, que é a síndrome da abelha rainha, que é a mulher que ultrapassa o teto de vidro e não puxa outra mulher. Pois ela Ela se fecha. e se enche de um poder. Ver exatamente aonde E ela não ela puxa. acha Ela imbecil. faz exatamente igual as abelhas, porque a abelha rainha ela não morre, porque se alguém chega perto dela, ela mata. Uhum. É mais ou menos isso, ela Porque solta o problema pólen. com o homem está lá na Na história, no história. machismo, né? Da Exatamente. desimportância da mulher antigamente, que ela foi conquistando. Então tem uma Existe, origem, né, existe. nessa questão do homem sempre ter considerado a mulher inferior. No caso de mulher para mulher, não, é uma questão de disputa de poder mesmo, de Tá, aí você me vaidade, envolve tudo isso. envolve tudo isso, envolve mais. É estrutural. Você aprendeu, você quer ver? Vamos contar umas historinhas. Vamos contar a historinha da Branca de Neve. Hum. Na Branca de Neve, não tem a madrasta que olha para um espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O que o Sim. espelho diz? Só tu. Tu é mais bela. O dia que o espelho fala para a madrasta que ela não é, Outra, que apareceu outra, o que a madrasta manda fazer? envenená-la. Exatamente. Olha a história que uma criança escuta. Vamos começar por ela. E às vezes, muitas vezes, a gente não se toca disso, né? Não, a gente não se toca. E aí, eu tenho, nessa minha caminhada, eu tenho algumas parceiras hoje de Ulen, né? Eu tenho uma parceira muito forte, que é a Mariana Neres, que é lá do Paraná, que é uma pessoa que me abriu todas as portas no Paraná. Eu tenho feito muito trabalho no Paraná do Ulen. E a Mariana, a gente fala uma coisa que é, assim, que é muito claro. Se nós não nos unirmos, nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas entendam que só elas podem fazer a diferença. Senão vão achar que é mimimi. Ah, mais um mimimi da sociedade atual. Não sei o quê. Exatamente. É mais um. Não é mimimi. Tem consequências. E na nossa caminhada, por exemplo, eu já estou no caminho para este ano entrar com um projeto da lei do Ulen federal. Vai se tornar uma lei federal. Hoje ela é apenas estadual, por enquanto, e alguns estados que absorveram. Exatamente. Mas eu já consegui apoio para levar para federal. E apoio da onde eu menos esperava. Então, nessa caminhada, eu descobri pessoas que poderiam me estender as mãos e que entendiam o que acontecia, porque quem nunca passou por isso? E sem saber que existia um novo tipo de assédio, né, digamos assim. Exatamente. Então, assim, a nossa ideia é colocar dentro de uma lei onde já exista como bullying, dentro do programa, com esses pilares, eu dividi ele em 5 partes. O auto-bullying. Da pessoa contra ela mesma. Contra ela mesma. E eu acho que é um dos principais. Como é que isso se dá? Quando eu tenho a síndrome da sabotadora, quando eu não acredito em mim, quando eu acredito que eu não mereço, quando eu acredito que eu não sirvo para aquele lugar, quando eu acredito que eu não sou nada, que eu não sou nada daquilo que eu realmente sou. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não dou conta daquilo. Exatamente. E tal, mais ou menos assim. Então a gente tem esses pilares, os 5. O primeiro é o auto-bullying. O segundo é o bullying entre duas mulheres, onde eu cometo bullying com uma outra mulher. Então, como eu cometo esse bullying? Eu excluo, eu humilho, eu manipulo essa pessoa. Então, tem várias formas de eu cometer bullying com uma outra pessoa. Esse tipo de bullying geralmente se dá com diferenças de autoridade, de posições sociais e tal? Ou indiferente. Às vezes eu tenho na mesma hierarquia um fazendo com o outro. Mesmo nível social, mesmo nível social. Nós temos tudo. Em todos os níveis. É uma coisa que abrange todos os níveis. Tá? E aí eu tenho o terceiro. Qual que é o terceiro pilar? O terceiro pilar é onde eu tenho 2 pessoas contra uma. Ela não presta, aí começa com termos baixos, aonde fala da imagem da pessoa, ela é gorda, ela não tem consciência para isso, ela é burra, aonde eu faço uma outra pessoa ficar contra aquela. Minha filha fala muito disso dentro do ambiente escolar,
nessa faixa de idade que ela está É hoje, isso. 12 a 15 anos É mais ou isso. menos, onde existe isso muito arraigado. Turminhas, meninas que se juntam num grupinho de 2, 3, 4 meninas contra outras ou contra uma outra, né, exatamente Exatamente. para desmerecer toda a imagem daquela outra menina. Então, por aí você vê a minha preocupação com as escolas. Porque eu sei, Começa ali, né? começa ali. Ele começa mais cedo, Sim. mas mais cedo eu acredito não ter essa capacidade ainda, porque eu teria que ter um estudo infantil, mas eu vou para onde eu entendo, Sim. entendeu? Então, o que eu entendo é isso, de 12 a 15, onde essas meninas começam, onde tem um índice alto de mutilação, onde tem suicídio, onde aqui, depressão, entre os no adolescentes Mato é Grosso do altíssimo, Sul, né? nós temos uma menina que matou outra no terminal. Isso há 2 anos Eu me atrás. lembro dessa história. Exatamente. Então, nós temos isso acontecendo. Tá. De 2 contra 3. Aí nós temos um outro caso que é do coletivo contra uma. Aonde junta Geralmente uma ambiente de classe trabalho, né? também. Classe, escolas Sim. e ambiente de trabalho. Todos juntam contra uma pessoa. Na política também nós temos. Nós temos casos Sim, em com políticas exatamente dessa forma. E aí eu termino no 5 pilar com o cyberbullying e entro com o stalking, que também Entre as perseguições via redes sociais, exatamente aonde a internet. pessoa ela sabe que ali ela consegue não mostrar a sua identidade de certa forma, pelo menos de início, e ela comete todas as barbáries em relação a uma outra mulher. A gente tem casos com Luísa Sonza, nós temos casos com Paulo Oliveira. São pessoas que eu já tentei entrar em contato para a gente falar sobre isso, porque eu acho que é extremamente importante. Pessoas que já estão em evidência e que já viveram sobre isso. Porque se eu perguntar para qualquer mulher, se eu chamar a Débora aqui e falar, Débora, me fala quando que você sentiu isso, ela vai contar uma história pra gente. Sim, com certeza. A tua gente filha... fica conversando recentemente em ambiente de trabalho. Exatamente. Quando ela tentou se mostrar mais eficiente do que pessoa outras colegas, chegaram para ela e disseram, olha, Débora, menos um pouquinho. Exatamente. Que ninguém gosta de quem trabalha demais aqui. Já chegaram a falar isso no trabalho dela aqui. Então, para mim já chegaram a falar assim, você aparece muito. É, exatamente. Você chega e aparece muito, você chama muita atenção. É o meu jeito, eu vou ser assim, sempre, não tem como. É o bullying. É bullying, exatamente. Então, nós temos um grande trabalho pela frente. Um grande trabalho pela frente. Doutora, isso pode acontecer também, por exemplo, dentro do ambiente familiar, entre irmãs. Irmãs. Eu já vi, conheci famílias assim, onde há uma disputa muito grande, houve uma disputa entre irmãs. Sogra também, e nora. Sogra e nora. Nós temos de cunhadas, que acontece, eu tenho em Três Lagoas, que por briga de 2 cunhadas, o irmão morreu, caiu, bateu a cabeça e morreu. Nossa, que loucura. Tipo assim, eram 2 cunhadas que estavam brigando. Olha que loucura. Então, assim, acontece, existem casos... Muita gente acha, não, isso é briga de família, isso é normal, é comum. Não é comum. Né? Aí você me pergunta, Cacau, o que falta? Eu preciso de ajuda do governo, eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não consigo fazer. Ainda não se tornou uma questão de política pública? Não. Ou já? Né? Não, ainda não. Mesmo com as leis... É que a lei foi aprovada agora, e às vezes existem outros focos, né? Nesse Mas momento... aí não tem assim, políticas que vão direcionar o que tem que ser feito, qual tipo de atendimento, qual tipo de tratamento, onde, quem vai fazer isso. Então, eu nada. tenho o programa, eu tenho... O que acontece? Nesses 10 anos, eu tenho hoje mais de 300 ferramentas para trabalhar com uma pessoa. E aí, na montagem do programa, em cada esses 5 pilares, eu trabalho uma ferramenta para desenvolver a pessoa. Por que acontece o bullying, Og? Se eu virar para você, se eu virar para Débora e falar para Débora assim, não vou falar para Débora que é mulher. Débora, você trabalha muito mal, você não entrega nada. Vai pegar esse bullying na Débora? Não. Não vai porque ela entrega. Não vai porque ela sabe o que ela faz. Uma pessoa, primeiro, por que ela comete bullying? Porque eu não posso tratar, eu não posso cuidar só de quem recebe. Eu tenho que cuidar de quem pratica. De quem pratica. E todos nós praticamos. Eu pratico. E eu me cuido para que eu não pratique. Às vezes sem perceber. Sem perceber. Eu só comecei a prestar atenção depois que eu tive consciência. E a pessoa, ela comete bullying porque ela está insegura.
com medo, com feridas. Então eu tenho que cuidar isso. E a outra que recebe, ela só deixa receber, porque ela, eu mexendo o microfone, Sem né? problema. Porque ela também está dolorida aonde ela falou. Então eu só recebo e aceito aquilo que me doeu. Isso a gente fala de inconsciente, aí eu entro na psicanálise. É algo muito mais profundo. Porque quando eu vi que hoje algumas pessoas começaram a falar de bullying. Eu já percebi que eu consegui, assim, tem uma outra garota no Paraná que começou a falar depois que assistiu minha palestra, uma professora aí em Rio Bonito. Eu tenho uma parte muito forte em Portugal, abriu a BPW em Portugal agora, e o tema deles, a presidente me pediu permissão, e o tema deles é o bullying este ano. Então, assim, eu consegui fazer alguns trabalhos, e a minha parceira, a Kátia, que foi quem falou a primeira vez do bullying para mim, também tem uma outra caminhada que é de livros, que é de entregar em comunidade, também está fazendo a parte dela. Então, as pessoas começaram a falar, começou a dizer, mas a política, o negócio em si, ainda não saiu. E dentro do programa, eu consigo dividir isso para potencializar, porque eu já conscientizei nesses 2 anos. A gente já fez. Agora, e agora? As pessoas sabem que existe. E agora? Como é que a gente cuida disso? Cuidar, né? Então, eu acredito que a nossa caminhada, ela vem sendo, embora no primeiro ano eu queria que tudo acontecesse no primeiro ano. Mas não foi assim. Depois eu descobri que foi que o tempo estava me ajudando, porque esses 5 pilares eu consegui formatar ele agora, mês passado. Eu fiz o primeiro, eu fiz a junção da lei, depois, sabe assim, as coisas foram acontecendo, eu acho que é mais ou menos isso. O programa hoje está pronto, eu acho que dá para falar o nome dele, o Lean Zero, é um programa que a gente vai estar mandando para todo o Brasil, já tenho alguns governos que já estão, que eu já estou em negociação, falta do nosso estado, claro. E aí, às vezes a gente parece que faz mais sucesso lá fora do que dentro de casa, né? Exatamente, parece que o santo de casa Essa não faz milagre. A minha amiga do Paraná fala, Cacá, eles não sabem o que eles têm na mão. Eu falo, não, é que você me vê diferente, mas não é. Tem toda uma caminhada. Então, eu tô nessa caminhada, nessa busca de colocar esse projeto que eu acredito ser tão importante e tão necessário para as mulheres. Mas não é só para mulheres, Olga, eu tenho que levar isso para os homens também, porque o homem é pai, o homem é filho, o homem ele é o irmão. Então ele que cuida da educação de uma filha. Então é muito importante eu ter o homem consciente disso também, para que ele possa ajudar a conscientizar dentro de casa. Lá dentro de casa, acho que dentro do ambiente de trabalho também, por Sim. exemplo, um gestor que comanda equipes, Sim. Onde existem muitas mulheres, ele tem que ter essa percepção, né, também de poder identificar essa disputa, digamos assim, entre mulheres e poder tentar resolver isso da melhor maneira, porque senão ele pode perder ali 2 colaboradoras por causa de um problema, né, que muitas vezes não se percebe. É exatamente isso. Então, eu preciso da ajuda. Por exemplo, nós temos uma lei, que é uma lei que fala, que é uma lei trabalhista, que diz que é da CIPA, que é obrigatório ter em todas as empresas treinamento sobre violências a cada 12 meses. Já entrou em vigor. E, sinceramente, eu não vejo... Física, moral... Tudo. Todo tipo de violência. E são acima de 21 funcionários, né? Eu não vejo isso acontecendo. As empresas parece que não estão muito preocupadas... Exatamente. Eu tentei levar o bullying para algumas empresas. Elas têm um pouquinho de medo de falar que ali tem bullying. Não vamos... Deixa isso quieto. É muito novidade, né? Não vamos despertar ninguém para isso. Exatamente isso. Porque senão as mulheres começam... Opa, existe isso? Existe. Existe. E vamos falar uma coisa. Nós sabemos dentro da empresa quem são os gestores, quem está no comando, como é que essa pessoa funciona. Eu sei de lugares que eu já estudei que existe um índice altíssimo de pessoas que não ficam ali dentro, que saem. E a gente sabe que é exatamente o chefe daquele setor que faz com que isso aconteça. Eu acho que acredito que muitas vezes, né, como eu já
Eu dou treinamento para empresa, às vezes Sim, você, numa conversa, você percebe algumas coisas, fica aquela coisa, isso é intriguinha briguinha de de mulher, mulher, isso é exatamente, fofoquinha, não sei o quê, é uma exatamente. querendo puxar o tapete da outra e tal, e não se percebe que o problema é muito mais amplo do que isso, né? Exatamente. Segundo a OMS, a gente vai ter um índice em 2030 que a gente está chegando, com o maior índice de depressão no Sim. mundo, mais do que câncer e doenças Diz que cardiovasculares. hoje, né, eu dou, inclusive, Aham, eu falo sobre isso nos meus hã, treinamentos, que eu dou comunicação, sim, e a comunicação tá falta de comunicação está muito sim, ligada. uhum, 60% dos problemas de uma empresa estão ligados diretamente à questão problema de comunicação. E essa falta de comunicação está causando burnout, uhum, depressão e tal. uhum, Cerca de 40% hoje de sim, funcionários estão indo embora, estão deixando as empresas, são causas de demissão sim, por causa do sim, burnout, da depressão e tal. É muito sim, alto o sim, sim. índice, né? Não, e o turnover, ele acaba acontecendo Sim, exatamente por exatamente. causa disso. Porque elas não aguentam ficar ali e começa a sair. Só que tudo isso também acontece de mulher para outra mulher. E acontece muito mais do que eles mesmos imaginam. E não se identifica isso, e não se Não, prevê isso, ou não se traz não, para dentro das empresas uma não, palestra, uma conversa para mostrar não. que isso existe e o quanto Exatamente. isso pode realmente atrapalhar. Exatamente, exatamente. E como a gente pode mudar? Trabalhando. Então, no começo eu me senti uma formiguinha. Imagino, né? É, Trabalhar com uma coisa nova, digamos assim. sim, eu consegui algumas palestras, assim, em alguns lugares. Estes 2 anos eu só investi, só foi investimento total. E aí, em algumas palestras eu fiz e eu começava a falar. E no momento que eu começava a falar do bullying, você não tem ideia o olhar dessas mulheres para mim. A Até de vontade delas surpresa, né? a vontade delas era de sair dali onde eu estava. Era nítido. Elas não queriam estar escutando aquilo. E aí elas só acalmavam depois que eu falava exatamente isso. Eu cometo todos os dias. E talvez muitas devem ter percebido que elas também Exatamente. cometem sem Exata perceber. exatamente, exatamente. Por isso a grande necessidade da gente trabalhar, olhar para dentro da gente, se cuidar. A alta performance, ela só vai acontecer quando você tiver consciências das potencialidades que você tem. E quando você tem essa consciência, você não deixa ninguém te rebaixar. Você não deixa Sim. ninguém dizer que não é para você, que você não pode, que aquilo não te serve. Então, por isso o cuidado de trabalhar, principalmente essas meninas de 12 a 15, para elas reconhecerem as potencialidades que elas têm. Porque quando eu faço isso, eu consigo prevenir muita coisa lá para frente. Uhum. E esse trabalho não existe ainda. Eu acho que entre as causas, por exemplo, que levam as mulheres a cometer bullying com outras, não é como a gente Uhum, já citou aqui, é a disputa pelo poder, sim. a inveja, a vaidade, o medo, né, de perder uma posição para outra pessoa, mas pode ser que tenha também uma origem dentro de casa, tipo aquela Total. coisa, a mulher que é subjugada pelo marido sofre uma pressão e ela vai desforrar isso, vai descontar isso lá fora também. É uma pode ser uma das É causas uma disso. das causas e a filha que está vendo a mãe fazer isso. Entendi. A mãe que fala para a Aí filha vem o bullying exatamente. familiar ali, quer dizer, de origem familiar. E não é só isso. A mãe que fala para a filha: "Não, vai lá, faz isso, não deixa não". Não deixa barato, né, ela fica Exatamente. incentivando a Porque a mãe também aprendeu dessa forma. sim, sim. Não dá para julgar aqui. A mãe aprendeu exatamente isso. Então, lembra que eu falei para você que é estrutural? A Mariana, minha amiga lá que é minha parceira do Paraná, exatamente isso. A Mariana, o que que ela faz? A Mariana é evangélica e ela foi estudar Ulen já para que a gente vai fazer um trabalho, principalmente a parte dela, em algumas igrejas. Porque existe dentro de igrejas um índice altíssimo de Ulen, só não se fala. Uhum. E aí ela fala que na Bíblia, que ela começou a ver nas falas da Bíblia o bullying acontecendo ali.
É um trabalho super interessante, porque como ela tem muita habilidade, ela vai ficar com essa parte. Sim. Assim, é sensacional a parte que ela fala do bullying acontecendo com trechos da Bíblia. Olha que loucura. E eu acho que, por exemplo, agora a gente fica em dúvida de uma coisa, pelo menos eu, enquanto pai e espectador Sim, de uma situação onde eu tenho uma filha, tenho uma mulher. sim. Se minha filha sofre bullying na escola, pelas colegas de sala e tal, aquela coisa toda. A mãe vai lá e fala: não, você tem que revidar, não baixa a cabeça e tal. O que é certo, o que é O errado? que é certo, o que é errado. Revidar, porque aí vai estar ela fazendo bullying com as colegas. Sim. Então, quer dizer, até que ponto a gente consegue identificar o que é certo e o que é errado nessa questão? Então, aí vai de criação de pai, que é muito difícil. Mas eu vou falar uma coisa. Eu trataria de potencializar a minha filha ao máximo para Uhum, que isso que acontecesse lá não interferisse na emoção, nos sim. sentimentos, no equilíbrio emocional que ela tem. Fazer com que ela não ligue para isso. É o que a gente já trabalhou isso com ela e ela Exatamente. simplesmente deixou, ignorou, passa por É cima. difícil, mas isso a gente precisa do pai e da mãe ali para poder fazer. É necessário. Quanto mais a gente fortalecer a autoestima Revidar dela. é sempre pior, né? Mas somos seres humanos, né? E a gente Ninguém tem acaba. sangue de barata, às vezes. Exatamente, a gente acaba revidando. Eu faço isso. Eu tô te falando, mesmo. Eu tenho 50 anos, eu estou estudando sobre isso, eu trabalho sobre isso e às vezes eu solto algumas que eu falo: epa, vamos parar, E tem que ter presta atenção autoconsciência nisso, eu não posso fazer isso, eu me controlo, porque eu tenho coisas enraizadas, intrínsecas ainda dentro de mim. É essa caminhada. E é uma caminhada que eu preciso de pessoas. E sozinho eu não dou conta. Já pensei em desistir já. Eu já falei: o que eu tô falando disso? Para minha vida. Fico sem ganhar dinheiro. E aí acontece alguma coisa. Falei: não vou. Você vê os depoimentos que eu escuto. Quando eu comecei a falar de bullying no meu Instagram, as pessoas me mandavam coisas. Eu tenho um vídeo. Testemunhos. Exatamente. Aí eu falava: vamos gravar? Vamos. Não vou fazer isso. Não, depois a pessoa vai saber que eu tô falando. Elas têm. Sabe antigamente, quando falava em violência doméstica, onde acontecia, a mulher tinha vergonha. Falar. Eu vejo isso agora acontecendo com o bullying. Hoje ela já fala da violência doméstica com mais facilidade. Sim, mas mesmo assim com certo receio, né? Tá. De perder aquele apoio, do marido brigar novamente, Exatamente. de perder o apoio financeiro e tal. Exatamente. Mas o bullying eu sinto totalmente. As pessoas não gostam de dizer que passou, e se passou, não gosta de falar quem é, não quer dizer. É uma coisa meio tabu ainda. Muito mais por causa da violência do homem contra a mulher, o assédio do homem contra a mulher. Exato. Eu passei, mas eu não posso nem falar, porque senão ela vai saber que eu tô falando dela. É bem assim. E aí, algumas diziam: eu vou. Nesse áudio que eu tenho, porque eu peguei as frases de algumas, é assim: eu vou trabalhar todo dia chorando. Eu não aguento mais ser excluída. Minha chefe só grita comigo. Minha sogra acha que manda lá em casa. E muitas vezes não deixa aquele trabalho, aquele ambiente, porque precisa. Porque precisa. Agora, o que ela te entrega? Olha, o tanto que seria mais fácil você trabalhar e cuidar da saúde mental de uma pessoa que está com você. Olha o tanto que ela deixa de te entregar. Porque uma pessoa que está passando por isso ali no local do trabalho, ela não dá conta. Com certeza. Doutora, a gente falou das consequências disso, mas falamos muito assim da depressão, do burnout. Mas tem outras consequências, né, tão ruins quanto até consequências físicas para a pessoa, né? Tem a mutilação que você falou. Que outras consequências essa situação pode realmente gerar? Temos tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio por parte das pessoas que são que sofrem esse bullying. Temos suicídio. Temos tentativa de suicídio. Quer dizer, as consequências são gravíssimas. Crises de pânico, crises de ansiedade. Eu te levei para o mais profundo, mas tem coisas mais leves que vão atrapalhando, que vão
fazendo com que você não consiga viver a tua vida da forma que você pretende. É o isolamento social, acho que também, né? Totalmente isolamento social. A primeira coisa que a mulher faz quando ela começa a receber o bullying é se afastar. Se afastar e ela para de se cuidar, ela para de pintar cabelo, ela muda. Quando ela tem uma outra mulher, ela muda. Principalmente quando ela recebe esse bullying, quando esse bullying realmente machuca. Quando esse bullying realmente faz com que desperte gatilhos dela emocional, que vem lá de trás. Aí não tenha dúvida, aí ela cai. Entra em depressão e não sai de um quarto. Doutora, tratamento para isso. Que não seja assim o simples afastamento, a pessoa se retirar daquele ambiente que causa, ou se afastar daquelas pessoas que causam. Qual é o tratamento indicado para esse tipo de coisa? Ajudar profissionais para trabalhar o fortalecimento emocional. E aí, quando você vai para profissional, você vai trabalhar tua infância, que é onde acontece a maioria das coisas, aonde você cria crenças que te limitam, crenças que te Uhum. fortalecem. E aí a gente sempre acaba indo para a infância. Sempre. Não dá para culpar pai e mãe, tá? Mas é onde é criada a sua personalidade. É onde teu ego, você começa a você entender o teu ego, onde ele está sendo formado, o seu alto ego. Então, lá na infância, onde a gente trabalha, e isso a gente consegue fazer dentro do programa que eu te falei, a gente consegue Uhum. chegar nesse ponto da infância de uma pessoa, ali a gente consegue descobrir aonde está doendo, aonde eu preciso fortalecer e aonde eu preciso trabalhar mais fundo, porque às vezes eu preciso de um acompanhamento. Mas quando você reconhece, quando você identifica, é mais fácil para você se fortalecer. Não que você vá curar de uma hora para outra, mas o começo, o olhar a ferida, o olhar. Você estava falando em comunicação. Hoje eu faço palestra para 1.000, 2.000, 3.000, quantas pessoas forem. Uhum. Mas eu já cheguei a pagar para não falar lá na frente na faculdade de Direito. E já era a minha segunda faculdade. Olha, E eu não falava. Por que eu não falava? Porque uma vez, quando eu tinha, acho que 11 para 12 anos, uma crença limitante. dentro de uma sala de aula, eu soltei gases, os meninos e as meninas Começaram a riram rir, e virou chacota na virei escola. chacota na escola e nunca mais falei. Eu só consegui ir para um palco depois que eu cuidei disso. Uhum. Então, exatamente, aonde que te limita? Por que não está indo? Ou você acha que se eu não tivesse descoberto isso há 20 anos atrás, não teria sido mais fácil? Sim. Então, a senhora está querendo dizer que, de uma certa forma, as pessoas mais suscetíveis ao bullying, as mulheres mais suscetíveis ao bullying, têm um passado, têm uma crença limitante, algum trauma na infância ou adolescência, ou até um trauma recente, que faz com que o comportamento delas, por mais que elas não desejam, elas acabam aceitando a situação, digamos Uhum, assim, baixando a cabeça e se recolhendo, é isso? Tá né? ligado a isso, mais Tá ou menos? ligado Essas são as isso? pessoas mais suscetíveis? Sim, sim, Pessoas de personalidades frágeis, digamos assim. sim. Pessoas de autoestima baixa. Pessoas que não conhecem suas potencialidades. Pessoas que não olham para si. Pessoas que não se reconhecem. Porque quando você tem tudo isso, é muito mais fácil de eu combater isso. Quanto mais você se conhece, mais forte você fica. Quanto mais você entende da sua dualidade, porque somos seres totalmente do bem, mas temos um pedaço que também não é tão perfeito. Nós estamos aqui para Sim, sim. crescimento. Então, quando você consegue reconhecer essa tua dualidade e entender que nesse lado que não está tão perfeito a gente pode trabalhar, ou nesse outro a gente pode amenizar e tentar fazer uma balança disso, é muito mais fácil. Tem como fortalecer essas pessoas. Exatamente. Como é que a gente pode prevenir? Tem como prevenir o bullying e, de uma certa forma, potencializar essas mulheres que são vítimas disso? Treinamento, cuidado, conscientização, informação, comunicação. Eu preciso que as pessoas escutem isso e entendam.
que existe, que tem como melhorar e que tem como não passar. Mas eu acredito que a gente está numa caminhada. É uma longa caminhada para que as pessoas entendam isso. Porque a gente tem o bullying, que é geral. E aí, quando eu busco algumas coisas, eu acabo tendo que buscar no bullying. Sim. E ali, o cuidado que a gente precisa ter é exatamente esse. De você ter que cuidar do que você é. Para que você possa se fortalecer para ser aquilo que você ainda não conseguiu ser. Então, as mulheres que sofrem esse tipo de assédio têm que procurar ajuda Exatamente. para se fortalecer. Para se fortalecer. O grande caminho é o fortalecimento da sua personalidade, do que você é, do que você quer ser, para onde você quer ir. Quando você tem um Aí entra o objetivo... trabalho da psicanálise. Exatamente. Por isso que dentro do programa do Bullying Zero é exatamente isso. Eu trabalho totalmente a psicanálise em cima dessas pessoas. Uhum. O programa, ele tem resultado, até porque eu fiz isso já, eu já fiz alguns testes, eu fiz isso em escolas sem remuneração para eu poder ter, para poder levar. Sim, o estudo, né? Exatamente, para ter. E é sensacional o que acontece. Faz 1 ano que eu faço isso. Eu fui para uma escola onde o diretor falou para mim, a menina, ela ganhou a primeira redação, a melhor redação do estado de Mato Grosso do Sul. E a sala inteira ficou sem falar com ela. Ficou sem falar com ela. Sem falar, principalmente as meninas. Isolaram a menina. Porque ela Olha, ganhou. que loucura isso. Acontece muito, já vi histórias que a minha filha conta de dentro da escola dela que Exatamente. são bem semelhantes a isso. Exatamente. Só porque a pessoa se superou outros colegas em alguma coisa. Exatamente. Ela é isolada. Por que você é melhor do que eu? Por que eu cometi o bullying ali? Por que você pode e eu não posso? Por que você conseguiu e eu não consigo? Eu não mereço. Então eu não mereço estar ali? Essa é a cabeça de quem comete. Agora, quando isso acontece dentro da escola, a escola tem responsabilidade sobre isso ou passa a ser uma responsabilidade individual dos pais? Então, a gente tem uma lei. Se a gente falar, eu não vou falar nem do bullying, porque no bullying a gente não tem a sanção ainda. Mas a gente tem como jogar aquela situação dentro do bullying, que tem a pena. Uhum. Então, aconteceu isso na escola, é bullying. E bullying Aí é ela tem uma crime. corresponsabilidade. Ela tem uma corresponsabilidade, porque o bullying está acontecendo ali dentro. Mas até isso acontecer, né, Og? Mesmo dentro das empresas, né? Porque é Exatamente. necessário que, por exemplo, um gestor identifique Exatamente. que existe a situação dentro da empresa. Aham. E aí o gestor buscar ajuda para aquele Exatamente. ambiente de trabalho. Porque senão, se ele deixar, não, cada uma se resolva, elas que resolvam entre si, que parece que é o que a Exatamente. gente mais ouve, e Exatamente. não vai resolver, né? Exatamente isso. Então, precisam que as pessoas tomem atitude. Ou algumas tomem providências e cobrem. Como é que você trabalharia isso dentro das empresas hoje? Tá, eu tenho o programa que eu tenho, ele é um programa hoje de 30 horas. Então eu tenho 30 horas para trabalhar esses 5 pilares. Identificar aonde está Identificar acontecendo, de aonde que está forma, acontecendo, com quem, de que jeito que está acontecendo. Por quê? Porque na hora que eu tiver consciência que isso está acontecendo comigo, eu não vou ficar quieta. Sim. Uma pessoa que tem informação, uma mente que se expande, não volta atrás. Então, na hora que ela perceber, pelos exemplos, pelas coisas todas, que aquilo ali é bullying, que aquilo ali está errado, que ela não é obrigada a passar por isso, ela vai atrás de providência. Dentro da lei da CIPA que eu falo, tem que ter um número que não acontece para você fazer todas as denúncias, inclusive dentro da Entendi. CIPA é obrigatório. E é obrigatório não só para mulheres ter o treinamento, é obrigatório para todas as pessoas, inclusive os gestores. Agora, doutora, a gente não vê, por exemplo, campanhas falando sobre isso. Não. A gente vê campanhas sobre o assédio sexual, o assédio moral, mas eu nunca ouvi uma campanha falar sobre o bullying dentro das empresas, muito menos explicar o que é para as pessoas. Do bullying
Tá muito recente. Essa é a minha busca. É isso. Por exemplo, eu já fiz na Assembleia aqui, eu já fiz na assistência social, e eu que vou atrás, viu? Eu que vou e falo, ó, tem Sim. isso aqui, eu queria falar disso aqui, e tudo. Ah, eu posso, mas não tem pagamento. Beleza, então vamos. Porque é a forma que eu tenho de falar do meu trabalho, de falar do que eu quero, do que eu tô buscando. Por exemplo, eu fiz no Paraná. Fui contratada para ir para o Paraná, para uma cidadezinha onde tinha 1.000 mulheres me esperando para escutar falar sobre isso. Uau. A prefeitura fez isso. A Câmara me contratou. Isso é bacana. Exatamente. Eu sou de Três Houve uma Lagoas. consciência pública, né? De política pública para isso. Exatamente. Eu sou de Três Lagoas, sou nascida em Três Lagoas, eu tenho 11 anos que eu estou em Campo Grande. A Câmara de Três Lagoas já me contratou para falar exatamente de Uling. Fui recebida, assim, muito Tapete bem. vermelho. Exatamente. Então, tem alguns lugares que abraçam com muita facilidade. Eu fiz uma palestra na PUC de Curitiba. Eu falei no Museu dos Olhos lá de Curitiba, dentro com a primeira-dama de Curitiba, sabe assim, com a com a secretária da Secretaria da Mulher do Paraná. Então, assim, eu consegui dar alguns passos. Semana que vem, eu tenho uma agenda extensa em São Paulo com secretárias. A dor, vamos na dor? Eu não consegui fazer isso aqui. Isso é incrível, né? Exatamente, eu consegui abertura depois de marcar a hora, desmarcar, tentar ligar. Aí eu tenho que ficar correndo atrás para poder tentar fazer um trabalho. Ok, não ligo de correr atrás. Faz parte do meu propósito, faz parte da minha caminhada. Mas sabe quando você fica, puxa, eu queria fazer isso aqui também? Exatamente. É onde eu estou estabelecido, É onde né? eu tô Onde eu desenvolvo o meu trabalho e Não, não é onde eu consegue. amo, é o estado que eu nasci, eu amo estar aqui, tenho o maior orgulho de falar da minha cidade. Eu começo as minhas palestras falando mais ou menos assim. Eu sou ainda aquela menininha que andava de pés descalços no trilho do trem, jogando pedra para ver faísca de fogo. Porque eu ainda sou aquela menina lá de Três Lagoas que morava à beira da linha. Então, assim, eu tenho orgulho disso tudo. E quando eu tenho que buscar outros lugares, me machuca não ter o apoio que eu acho que seria legal ter aqui E dentro. necessário, né? Extremamente necessário. Necessário. Ó, nós temos 76 escolas estaduais. As municipais eu não sei ainda, mas nós temos 76. O meu programa, ele cabe dentro dessas escolas para começar a falar, para levar essas jovens a entender o que causa ela excluir uma outra mulher. O que pode acontecer na vida de uma outra pessoa quando existe essa exclusão? Você não é obrigada. As causas, as consequências. Você não é obrigada a amar o outro. Você não é obrigada, mas você tem que ter um olhar de respeito, de empatia e entender que o outro funciona da mesma forma que você, diferente. Cada um tem o seu óculos, cada um funciona de uma forma. Se você ensinar para tua filha que essa cor é vermelha, ela vai chegar na escola, a professora vai falar que é azul e ela vai falar que é mentira. Porque você ensinou que é vermelho. Então, os pais também têm uma grande responsabilidade. Total responsabilidade sobre isso. Para ajudar. Então, assim, não é só fazer nas escolas, é chamar os pais para irem assistir. É um trabalho imenso, que eu quero pessoas junto comigo para a gente poder desenvolver esse trabalho. Doutora, de tudo que você vem trabalhando nesses anos, né, para combater, entender, estudar o bullying, que resultados práticos você conseguiu com aquelas mulheres que você trabalhou? A autoestima elevada, com mais certeza do que quer. Eu senti essas mulheres mais fortes. Mais autoconfiantes. Mais autoconfiantes. Acho que até eu fiquei mais autoconfiante com esse trabalho. Porque quando eu comecei, eu também, às vezes, pensava, será que eu dou conta disso? Mas esse trabalho, eu consegui perceber que elas conseguiram se conscientizar, que elas conseguiram perceber que elas passaram por isso, aonde existiu isso. Foi a primeira coisa que eu vi. E que elas também conseguiram perceber
que elas também cometem isso. Elas fizeram a caminhada que eu fiz. Para poder entender o O funcionamento funcionamento de de tudo isso. tudo isso. Hoje eu sou muito mais forte do que 2 anos atrás. Por exemplo, se eu parar para olhar 2 anos atrás, nós conseguimos muita coisa até agora. Eu não tenho patrocínio, eu não tenho ninguém, nada. Sozinha, com mais 4 ou 5 pessoas. A gente conseguiu Trabalho 2 formiguinha leis. mesmo. A gente já conseguiu 2 leis. A gente já está em mais 8 estados para ser aprovado. Qual é o próximo passo? Os programas. Levar para o Brasil todo. Escolas, principalmente. Eu quero começar em escolas. A gente sabe que precisa fazer um trabalho grande dentro do, por exemplo, com servidores públicos. Eu acho que seria importante a gente trabalhar. Existe um índice alto de problemas dentro Do serviço público. do em serviço geral. público em geral. Muito absenteísmo. Então, eu acho que é assim, mas o meu primeiro olhar são escolas. Assim, eu já tenho montado cartilhas, eu já tenho montado, eu já tenho tudo. Eu tô com um programa Tá pronto. Só colocar na rua. É só colocar na rua. Só colocar na rua. Exatamente. O que eu preciso é colocar na rua e colocar para as pessoas ouvirem. A ideia é colocar uma pessoa mais conhecida com o nome da lei, para ver se a gente consegue sim. chamar a atenção. Então, a ideia é conseguir mais apoio, mais em cima, para ver se a gente consegue chamar a atenção. Eu acredito que nessa caminhada de 2 anos eu tenha conseguido fazer algumas coisas que eu Alguns me propus. milagres. Alguns milagres. Logo, eu acho que alguns milagres eu consegui fazer ali. E acho que não para por aí. Eu acho que tem muitas coisas ainda para acontecer. Já pensei em documentário, já pensei em muitas coisas. Isso é extremamente importante. É. Para poder dar visibilidade a esse Exato. problema que é silencioso, como você disse no É início. silencioso. Né? É silencioso. Pelo menos entre elas é silencioso. É silencioso. Bom, vamos esperar pelo menos que essa entrevista, então, esse bate-papo foi riquíssimo, porque é um assunto que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia, não tinha a dimensão exatamente desse problema e tal, que está aí dentro das nossas casas, nas escolas, dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então, vamos ver se essa conversa aí desperte aí os nossos políticos, principalmente, né? Que são os responsáveis em fazer com que as coisas, né? Com que as coisas funcionem sob leis e tal, realmente vejam isso com importância. E, doutora, quem quiser entrar em contato com você para falar sobre isso, entender melhor o Ullin, quais são os seus contatos, o @ Instagram e tal? Não, eu vou no Instagram que não tem Instagram é mais erro. fácil, vai todo mundo direto. Exatamente, cacaribeiro.oficial. Ali eu tenho... @cacaribeiro.oficial. Porque ali eu tenho muito material de 2 anos para cá. Ali eu falo de cada pauta das leis que foram aprovadas. Ali tem o número, ali tem palestras, tem várias coisas. Então, ali eu consegui colocar material para quem nunca ouviu falar do Ullin, entenda o que é o Ullin. Doutora, para a gente finalizar, um recado seu para esse nosso público feminino entender exatamente, né, o que precisa ser feito contra isso. Tá, o que a gente precisa fazer contra isso, Og? A gente precisa se conscientizar que somos mulheres fortes, que precisamos entender as nossas potencialidades, que nós não podemos deixar ninguém dizer pra gente que não é pra gente, que não merecemos, que não valemos e que só nós podemos mudar a nossa história. E que isso dá para fazer a todo instante. Então, essa mulher, ela precisa identificar quais são as magias que existem dentro dela e colocar para fora, porque é para isso que ela veio. E ela tem uma rede muito importante, que é a rede familiar, que é o apoio. Então, a gente tem que estar com as pazes nessa família para poder voar. Gente, que conversa. Muito bacana aqui com a doutora Cacá Ribeiro, psicanalista, falando sobre o Ullin. Quer saber mais sobre isso? Então, se liga na gente, segue a doutora nas redes sociais aí,
né, essa especialista nesse tema de assunto, que é exatamente, trata desse assédio, dessa violência contra a mulher, só que cometida pela própria mulher. Doutora Cacá, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo aqui no Talk Podcasts. Eu é que fico feliz e honrada de estar aqui com você e tenho certeza que o Talk é um sucesso e eu estou feliz de estar aqui. Bacana. Tá bom? Obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço. Até mais. Um abraço. Bom, gente, foi mais um Talk Podcast Inteligentes. Fique ligado com a gente, siga aí, curta o sininho, compartilhe todas as nossas conversas, porque toda semana conversas bacanas e inteligentes para você. Até a próxima.